diabética é o tema de hoje. Ontem foi o Dia Mundial do Diabetes e hoje falando aqui, olha, da saúde dos nossos olhos. Eu recebo aqui hoje o Dr. Felipe Mendonça Lacerda, que é médico especialista em retina e vitro, que está aqui representando o Oftalmo Laser. Seja bem-vindo, doutor, pela primeira vez aqui com a gente. Obrigado, Samara. A gente que agradece, viu? Eu agradeço. Vamos falar um pouquinho então, doutor, de que maneira, o que o diabetes tem a ver com essa doença que a gente vai falar aqui hoje? O diabetes é uma doença muito prevalente, né, no Brasil e no mundo inteiro. E o diabetes é uma doença que afeta os vasos do corpo. Né? Pode afetar o vaso, né, do rim, do coração, do cérebro, inclusive os vasos do olho. Olha só! E a retinopatia, doutor, é comum de acontecer ou não? Sim, é bastante comum, tendo em vista que o diabetes é muito prevalente, né? Quando a gente fala em diabetes no mundo, são basicamente 150 milhões de pessoas sofrendo o diabetes. E no Brasil, mais ou menos 13, 14 milhões de pessoas. Uau. E desse número, cerca de metade não sabem o diagnóstico. Então, tem a doença e não sabem que tem o diabetes. Então, para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, o que é a retinopatia diabética? A retinopatia diabética é quando o diabetes afeta os vasos do fundo do olho. Né? No fundo do olho, a gente tem a retina, que é um tecido muito especializado que fica na parte do fundo do olho, e a gente tem os vasos da retina, né? E o diabetes vai causar algumas lesões nos vasos. E essas lesões, elas podem ter vários estágios, né? Desde formas leves, moderadas, graves, até uma forma mais grave, que é a forma proliferativa. Olha que é uma doença que pode formar membranas no fundo do olho, tracionar a retina, causando descolamento de retina e também hemorragias no fundo do olho. Entendi. Tem até aqui na tela, para o pessoal de casa entender melhor, explica pra gente aí como acontece. Então, né, aqui é o nosso olho, né? Aqui a parte de trás é a parte do fundo do olho, que a gente tem a retina, e aqui os vasos da retina. Normais. Né? Então, normais. Essa é a primeira foto aqui, sem nenhuma alteração. E nessa segunda foto aqui, onde a gente tem as lesões nos vasos, causando aqui, de maneira ilustrada, né, obviamente, mas as hemorragias, né, os sangramentos, as áreas de inchaço no fundo do olho. Olha, vazamento de gordura. De gordura e de líquido no fundo do olho. A principal causa de diminuição da visão na retinopatia diabética é o edema macular, que é um inchaço no centro da visão. Então, a visão ela fica bastante distorcida, bastante comprometida. Entendi. E quais são as principais consequências disso, doutor? O que a retinopatia, né, pode causar na pessoa? A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira, né, na população economicamente ativa. Então, causa diminuição da visão. E a gente ouve muito falar, né? Olha, diabetes causa cegueira, diabetes deixa a pessoa cega. Sempre ouvi isso dentro de casa. Então, no caso, o que acontece aí é a retinopatia diabética. Sim, o diabetes também causa outras alterações, como catarata, glaucoma, mas a retinopatia diabética é a principal delas, a principal alteração. Entendi. Quando a gente fala da doença em si, doutor, da retinopatia diabética, tem alguma faixa etária que é mais incidente ou não? Olha, geralmente, né, na faixa etária dos 40 anos para frente, mas a gente tem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, que é quando tem uma dificuldade, né, uma deficiência na produção da insulina, pode acometer a faixa etária mais jovem. Então, olha só. Muito importante, a partir do momento que é feito o diagnóstico, né, do diabetes, passar por uma avaliação com o oftalmologista. Com certeza. A gente até, né, estava comentando ontem aqui no programa que a gente sempre ouviu muito dizer assim, diabetes ligado à terceira idade, né? Só que hoje em dia tem muitos jovens que têm diabetes, inclusive esses e outros problemas. Sim, e o principal fator de risco para evoluir com a retinopatia diabética é o tempo de doença. Olha. Então, quanto mais tempo a pessoa tem a doença, maior chance de ter as complicações do diabetes no fundo do olho. Entendi. E a gente sempre fala aqui também de prevenção, né, doutor? Sim. E como que ela pode ser descoberta? É um exame de rotina ou tem algum outro tipo de diagnóstico? É um exame muito fácil. É o exame do fundo do olho, né? Então, um exame na qual você dilata o olho do paciente, a pupila tem que estar dilatada e você faz a avaliação ou mapeamento de retina ou fundo de olho, é tudo o mesmo exame. Essa avaliação da parte do fundo do olho através desse exame. É um exame indolor, né? Não é invasivo e um exame rápido, muito fácil de ser feito. Importante a gente frisar isso, porque a gente sabe, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixando para amanhã. Olha só quanta coisa você pode prevenir se você tiver um diagnóstico precoce, né, doutor? Com certeza. Então, olha, daqui a pouquinho a gente vai falar de tratamento. Será que tem cura? Tem tratamento? O doutor Felipe vai responder pra gente daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Tem muita coisa para acontecer aqui hoje ainda nesse feriadão. Já dá uma cutucada, o maridão tá dormindo aí no sofá? Já dá uma cutucada, fala, olha,
Estão falando aí de retinopatia diabética, tá bom? Assunto muito importante.